Você acredita no que você acredita porque realmente você acredita ou porque você tem medo de deixar de acreditar nisso? Eu tô fazendo esse vídeo porque é algo que aconteceu comigo durante muitos anos, tá? Eu era religioso, evangélico, tá? E vivi durante 23 anos no meio evangélico e eu me afastei porque eu percebi que eu não acreditava. Eu já tinha percebido que eu não acreditava em algumas coisas há muito tempo atrás. Mas eu tinha medo de não acreditar mais nisso porque eu tinha medo das consequências disso, que é o quê? Na religião, quando você acredita, o inferno, não ir para o céu e várias outras coisas. E o principal de tudo, a minha vida era pautada naquilo. Todos os meus sonhos, todos os meus desejos, toda a minha ideia de vida era pautada na religião, pautada na religião evangélica, com as suas tradições e as suas ideias, né? Desde que o meu principal objetivo na vida era ser um missionário. Eu não queria ter carreira, eu não queria ter nada. Eu queria simplesmente ser uma pessoa que andava pelo mundo pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho. Era esse meu objetivo. Eu lia livros como Heróis da Fé e isso me motivava muito. Até o momento, cara, em que eu realmente li o livro, Bíblia, e eu estudei e fiz os cursos teológicos, e eu comecei a ver discrepâncias e coisas que eu não quero entrar no mérito de é verdade ou não, mas eu não acreditava mais. Que eu vi e falava, cara, não tem como, tá? Pra mim, não fazia sentido. Então, eu me afastei e mudei de ideia, porque eu não acreditava mais. E uma das qualidades que eu mais admiro em mim e no ser humano é a habilidade de ele aprender, reconhecer que o que ele acreditava estava errado e que ele mude de ideia para melhorar e evoluir, né? E ser fiel ao que se acredita, ser fiel a si mesmo. Eu acredito que algo me faz mal, que algo não me faz bem. Eu acredito que isso que eu estou fazendo não está certo, então eu vou parar de fazer. Ele é fiel ao que ele acredita, tá? Se você acredita que algo te faz mal, você deixa de fazer, você está sendo fiel ao que você acredita. Se você acredita que ir à igreja, seguir os preceitos da igreja evangélica é o correto e você faz, você está sendo fiel a você mesmo. Se você não acredita e vai lá e faz, você não está sendo fiel a você mesmo. Aí você pensa, mas isso faz parte do negue-se a si mesmo. Só que não adianta, cara. Não adianta. Segundo muita coisa que eu venho estudado baseado na ciência, isso é uma parada muito relacionada à persuasão contida nesses livros, né? Eu não quero entrar em muito detalhe relacionado a isso, porque na minha visão, todas as religiões elas têm um objetivo hoje em dia, que é manipular as massas, que é ter controle sobre as pessoas, porque as pessoas elas não são muito confiáveis sem religião. A grande maioria não são confiáveis sem a religião. Imagine, por exemplo, um preso reabilitado, um cara que, não vou dizer um preso, uma pessoa que feriu outra pessoa, foi presa e se reabilitou pautada na religião, virou um evangélico. O motivo pelo qual ele não continua praticando atos ilícitos é a ameaça de inferno e a ideia de céu, se ele fizer tudo certo. Então, se ele não tiver isso, tirar isso dele, ele vai continuar sendo o que ele era. Então, isso é bom em certa parte, tá? Só que o que acontece? Na minha visão, o mundo ele não deveria ser pautado nisso. Ele deveria, e eu acho que ele está seguindo. Sinceramente, a gente vê países como Noruega, como alguns países, Dinamarca, alguns países assim mais evoluídos, que eles tinham a sua religião, né, que era antiga, né, sua religião antiga viking, baseada em Odin, Zeus, Thor, tal, essas coisas assim. Hoje eles não acreditam mais nisso, é pura mitologia, mas eles têm ainda a sua decência como humano de não fazer tudo que eles têm vontade,
Meramente porque a lei ela funciona. Se tu fizer algo errado, tu vai pagar pela lei, não pelo um processo divino. Se tu fizer algo errado, você vai se ferrar. E quando você entende que você não precisa de um órgão regulador celestial para regular a tua vida, para dizer o que tu pode ou não fazer, tu consegue ver as consequências ruins de cada ação tua, tipo ferir um outro ser humano. Ele vai te ferir de volta quando ele puder, ou as pessoas ao redor dele que o amam vão te ferir de volta, ou a sociedade vai te rejeitar ao ver que você fez algo errado, ao ponto de fechar as portas para você, ou até mesmo você será preso, ou até mesmo quando você percebe, quando você para pensar sobre a consequência do teu ato, você não vai fazer. E se tem uma lei justa também, né? Quando você para pensar, por exemplo, até em coisas mais simples, mano, até o fato de você fumar, eu não preciso que a religião me diga não fume, que o pastor da igreja me fala que é errado beber, eu sei que tem consequências ruins nisso, e isso é nítido, e eu posso ter a opção, eu devo ter a opção de avaliar e ver que aquilo está me fazendo mal, sem que alguém me diga, você não pode fazer isso. Como eu gosto de correr e treinar, se eu fumar, obviamente vai prejudicar o meu rendimento. Se eu tenho uma vida saudável pautada em exercício físico e eu quero ter longevidade, é nítido que eu não vou beber todo dia, porque senão eu vou me ferrar. Entende? Então, quando a consciência do ser humano ela evolui, ela percebe que ela não precisa de ninguém dizendo para ela que tu não pode fazer tal coisa, que tu simplesmente analisando, tu vê que não é viável fazer isso, você começa a ter uma vida mais regrada, não porque te obrigam. E você entende a verdade, é que nem um adolescente, quando o pai fala, tu não pode sair de casa, volta para casa antes das 10. Ele fica revoltado e aí ele não volta, porque por que eu não posso? Por que eu não posso? Mas quando tu entende que, principalmente se é uma mulher, que é perigoso tu ficar acima das 10 andando na rua de noite, ainda mais no Brasil, que isso é perigoso, porque isso pode acontecer várias, né? Você pode ser roubado, você pode, no caso de uma mulher, pode até ser outra questão uma questão pior. Tu entende que não realmente faz mal você fazer isso, que isso pode prejudicar e tu entende, ele tem razão. Mas só que o adolescente ele nunca vai entender enquanto a pessoa estiver pressionando para ele não fazer sem explicar o porquê, ele vai simplesmente querer fazer o contrário. É uma comparação assim eu achei meio ridícula como que eu fiz assim, não sei se você entendeu, mas enfim, é isso, eu já estou falando demais, tá? Eu falei muito já nesse vídeo, não sei se até não saí do que eu iria falar, mas é isso, tá? Tamo junto, valeu, se tu entendeu, grande abraço, deixa aí nos comentários um contraponto, alguma coisa que eu possa explicar melhor em outro vídeo, segundo a minha visão. Se tu quer me ensinar alguma coisa, também é a tua oportunidade aí. Valeu!